Graça e paz a todos vocês que estão aí nos assistindo nesse dia. Muito bom estar com vocês novamente aqui no For Connection, esse bate-papo de amigos, nessa interação. Como é que está, Sérgio? Tudo bem por aí? Tudo bem, Valmir? Graças a Deus, tudo tranquilo. Sempre bom estar aqui com vocês, meus amigos, nesse bate-papo abençoador e edificante. Pelo menos essa é a nossa proposta, que seja de fato assim para todos aqueles que nos acompanham em qualquer lugar do mundo. Silfarne, meu querido, muito bom estar de novo com você aqui. Você que sempre traz muito conteúdo, muita coisa gostosa nesse bate-papo nosso. Tudo bem, Silfarne? Olá, meu amigo Valmir, meu mano, tudo bem? Olá, Sérgio, os dois amigos aí do norte, dos Estados Unidos da América, bom estar com vocês. Também meu amigo César, que é vizinho de Jacarepaguá. Também dá um alô para você que vai nos assistir, nos acompanhar. É um prazer ter a sua companhia. Grande César, amigão, como é que está tudo por aí no Rio de Janeiro? Como é que está você, querido? Como eu costumo dizer, tirando o que está ruim, o resto está maravilhoso. Prazer estar com vocês mais uma vez, gravando esse programa. Espero que seja um conteúdo edificante, que as pessoas que assistirem possam, de alguma maneira, serem abençoadas, serem edificadas. Isso é muito importante para nós, na dinâmica que nós estamos desenvolvendo. Falando nisso, queria convidar você que está aí assistindo, por favor, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Falar com seus amigos, compartilhar o conteúdo do canal. Por favor, faça isso, nos ajude. Acione aí o sininho ou essa ferramenta de ser despertado para os conteúdos do canal. Faça esse acionamento. Curta, compartilhe, comente. Não precisa comentar só coisa boa, com o que você gostou. Pode abrir também, se você discorda de algum pensamento nosso, pode fazer para que haja interação, crescimento, para que haja transformação de mentalidade, para que haja, de verdade, um avanço na nossa reflexão também. Não é só nós que estamos falando que vamos abençoar você. O seu comentário também vai nos edificar muito. Então, contamos com a sua participação nesse nosso canal. Se você puder fazer todas as possibilidades do canal, usá-lo com muita capacidade, sei que você tem, nos ajude nisso. Vamos, Valmir. Valeu, César. Obrigado a todos vocês aí. Eu gostaria de começar com uma reflexão com a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4, versos de número 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz, será convosco. Queridos, o nosso tema hoje é um tema bem atual, bem contemporâneo, um tema que envolve muita gente. Nós vamos estar falando acerca da igreja virtual, ou, se você quiser colocar de uma forma diferente, sobre a participação da igreja com as ferramentas da internet, com a mídia, toda essa coisa que envolve o relacionamento da igreja nos dias de hoje com a internet, com os acessos. Em 1994, a primeira empresa internacional de internet chegava ao Brasil. E em 5 anos apenas já haviam, segundo as pesquisas, 5 milhões de usuários no Brasil, em 99. Em 2003 já eram 20 milhões, e pelo que eu dei uma olhada essa semana, as pesquisas já mostram que já são cerca de 134 milhões de brasileiros acessando a internet, o que dá em torno de 74% da população. E um dado interessante é que 50% dessa população, 50% da população considerada menos favorecida, a chamada classe D ou classe E no Brasil, também tem acesso à internet, e 50% da área rural hoje já estão acessando a internet. Acessos que vão desde usar uma empresa de aplicativo para solicitar um carro, um táxi, ou até mesmo para pedir uma comida, ou para se comunicar, enfim, dos mais variados tipos de acesso. E, recentemente, principalmente agora, nesses últimos meses, com a questão da pandemia do coronavírus, é notável que a igreja passou a usar mais, não que a igreja não estivesse incluída nesse ambiente da internet e da mídia social,
mas a verdade é que houve uma inclusão muito maior da igreja, pastores acessando, fazendo inclusive lives. A igreja se viu, de uma certa forma, obrigada, podemos dizer assim, a usar mais desse recurso, haja vista que os seus templos estavam fechados e os cultos presenciais não eram possíveis. Quando a gente pensa em mídia, em termos de Brasil, quando a gente vai para os anos 60, anos 70, o máximo que a gente conseguia ver naquela época, pelo menos no contexto da igreja evangélica brasileira, era um programa de rádio aqui, um programa de rádio ali. Quantos de nós não se lembram que as igrejas no passado usavam os próprios sinos nas suas torres para chamar os seus fiéis para uma convocação, ou até mesmo um alto-falante com o som de uma missa, ou até mesmo de um culto. Mas os tempos mudaram. Os tempos mudaram e desafios nos trazem uma nova realidade. A igreja, durante muito tempo, a história mostra que alguns momentos que a igreja viveu, inclusive na época da perseguição, ela teve que encarar novos desafios e uma nova realidade, e novos desafios que contribuíram, de certa forma, para a propagação do evangelho, como a própria diáspora que veio através da perseguição da igreja. E a verdade é que alguns desses desafios nos levam a nova realidade, a gente tem que ir se ajustando e aprendendo. Mas a pergunta que já começa nas nossas mentes logo, que eu quero começar falando com o Sérgio aí, Sérgio, essa questão, nós sabemos que parece que é praticamente quase que impossível, né, Sérgio, viver hoje fora da internet. Não vou dizer que é impossível, porque, claro, existem pessoas, como eu já dei os dados aqui, ainda existem pessoas que não fazem uso da internet. Mas, de uma forma geral, é praticamente quase que impossível. A internet hoje ela está inserida em vários segmentos da nossa vida. Sérgio, você acha que é possível sobreviver fora do ambiente virtual? Você acha que a igreja é algo que está fadado a acontecer, mas cedo ou mais tarde, praticamente todas as igrejas vão se ver inseridas nesse contexto? Bom, Mir, meu querido, é possível, tanto é possível que a gente sabe que existem ainda lugares no mundo onde o uso da internet não é, digamos assim, uma prerrogativa das comunidades, né? Existem rincões distantes, é claro, né? Mas ainda existem, onde a internet não é ainda uma ferramenta de comunicação, de divulgação e de relacionamento social como na maioria dos países no Ocidente. É possível, porque as pessoas vivem, enfim, mas se é apropriado, é uma outra pergunta, porque a internet hoje é tão pervasiva, como você bem ilustrou, desde o pedido de uma comida até a busca por um transporte, de um Uber, de um táxi, enfim, desde relacionamentos amorosos até mesmo a propagação do evangelho, desde um curso, de um estudo, de uma cadeira acadêmica, tudo isso passa hoje inexoravelmente pela esteira da internet. Então, possível só não diria que é apropriado. E se a igreja quiser se manter relevante na sua missão de pregar o evangelho, anunciar a palavra, ela, sem dúvida alguma, vai precisar fazer, como já tem feito, uma utilização dos meios midiáticos. Acho que a questão que nos toca mais de perto é como é que esse uso vai se desdobrar, né? Você usou muito bem uma palavra, eu observei no início da sua fala, você usou a palavra ferramenta para se referir à internet. E eu concordo plenamente com o uso da palavra ferramenta. Eu tenho muito cuidado com o uso da internet como um território. E aí você percebe algumas igrejas e ministérios migrando completamente para esse território virtual, fazendo as malas completamente, né? A migração é, ao meu ver, delicada. Você é um imigrante, eu também, nós moramos nos Estados Unidos hoje, Valmir, se é que você, não sei se você está lembrando, mas no dia de hoje nós dois estamos completando 25 anos de América, hoje. É mesmo, rapaz? Curiosamente, nós chegamos juntos aqui, as duas famílias, há 25 anos atrás, num dia como hoje. E nós migramos para a América, ou seja, nós viemos de mala, cuia, família, enfim, nós não estamos aqui apenas usando a América como uma ferramenta. Nós moramos hoje aqui, essa é a minha moradia. Eu sou cidadão brasileiro, mas também americano.
algumas igrejas estão migrando para o espaço virtual. E essa migração, essa mudança definitiva é delicada. Agora, se o uso da internet for, como você bem colocou, uma ferramenta, eu acho que é impossível a igreja abrir mão desta ferramenta extremamente útil e válida. Olha, nós estamos aqui agora nos comunicando com os nossos irmãos e amigos através desta ferramenta. Mas nós 4 não moramos nesse espaço virtual. Nós não migramos para cá. Nós 4 aqui somos pastores, somos homens do povo, homens de Deus, homens que amam gente, que pastoreiam pessoas. Além do mais, vocês, Silfarnem, são terapeutas, atendem pessoas no olho a olho, no contato pessoal. Então, a internet é uma ferramenta para nós. É impossível viver sem essa ferramenta se buscar a efetividade. Agora, migrar para esse espaço definitivamente, que eu acho que é o desafio que a igreja moderna está enfrentando, sem saber se vale a pena fazer isso ou não. Quem migra tem que se lembrar. Se você se migrou, se mudou definitivamente, se você precisar voltar para o antigo território, como é que você faz? Então, eu acho que a ferramenta é uma palavra mais apropriada para o uso atual da internet pela igreja cristã. Silfarnem, a igreja sempre conviveu com essa questão da dicotomia do sagrado e do profano. E por sagrado aqui não estou me remetendo diretamente à essência do divino, mas muitas das vezes ao pensamento ou à tentativa ou à atitude de pelo menos evitar aquilo que é profano. A mim me parece que a internet sofreu um preconceito por parte da igreja, podemos dizer assim, um pouco menor do que outras coisas no passado, como alguns estilos de música e outros tipos de coisas que a sociedade veio trazendo no passado para a gente. O Sérgio abordou a questão de ferramenta, a questão já da positividade da internet. Você que é um terapeuta, que dentro das linhas de terapia, inclusive, existem algumas linhas que abordam a importância da ênfase no pensamento positivo, ou pelo menos a ênfase de uma atitude positiva para que a pessoa possa caminhar bem na vida. Se eu perguntasse para você acerca dos pontos positivos que a internet poderia trazer para a igreja, o Sérgio já mencionou alguns aí, o que você poderia dizer para a gente aí, como exemplo de que você vê na sua vida pessoal, no próprio ministério, durante a pandemia, o seu exemplo de coisas positivas que a internet trouxe para vocês? Então, Valmir, sim, há muitas coisas positivas. A gente, como você falou, a igreja tem um certo receio, às vezes, na maioria das vezes justificável, de não perder a sua essência e, por conta disso, ter muito cuidado para não misturar o que seria, digamos, sagrado e profano, né? É um cuidado justo que, às vezes, é exacerbado e acaba se confundindo. A igreja fica muito retrógrada, às vezes, com medo de avançar. Como você falou, isso aconteceu, por exemplo, quando surgiu o rádio, os primeiros programas de rádio, os primeiros programas de televisão. Será que a igreja deve entrar nesse ambiente? É um ambiente ímpio, profano, enfim. E a internet também, talvez, em algum momento, sofra esse tipo de um preconceito, já antecipadamente ter um temor com ela. É uma potência tremenda a internet. Antes de falar do seu lado positivo, eu quero lembrar uma frase do nosso amigo, o César, uma vez no bate-papo informal, ele falou assim, cara, eu acho que nós não estávamos, a humanidade não estava pronta para a internet. A impressão que dá às vezes é isso, pela potência que ela tem, pela possibilidade. Agora, fazendo um recorte específico do lado positivo dela, sem dúvida alguma, muita coisa positiva. Como eu te falei, como, por exemplo, havia transmissão oral até que veio escrita, era um medo a princípio da escrita, quando a escrita foi se modernizando, né? Deixou de ser manuscrito para ser impresso, vai perder a qualidade, perder a fidedignidade, e a gente viu que os materiais impressos, desde a prensa lá de Gutenberg, veio trazendo possibilidade de velocidade, né? E até mesmo para que os autores fossem mais prolíferos na sua produção, havia a velocidade da prensa. E assim foi. Então, a internet, ela, guardados os devidos cuidados que precisamos ter, talvez mais à frente voltemos a falar, agora, a questão positiva, não tem dúvida alguma. Como o Sérgio, no começo do papo, já falou, esse nosso encontro aqui, por exemplo, são 4 amigos aqui que se gostam muito. Eu e o César nos vemos muito aqui, temos encontros quinzenais de pastores, né? E, aliás, a gente quer até estender isso, é muito importante os pastores buscarem relacionamentos, tem um grupo que se encontra quinzenalmente. O Sérgio e o Valmir hoje são vizinhos e estão sempre próximos também, como o Sérgio citou, há 25 anos atrás foram juntos estudar lá fora, mas estamos distantes, os dois aqui com os dois lá do norte. E não fora essa ferramenta aqui, nós não conseguiríamos ter esse encontro virtual tão precioso que temos.
Então, lógico que é assim. Eu, por exemplo, réu confesso, muito tempo resisti um pouco, principalmente ao uso das redes sociais, também por perceber os lados danosos e perigosos que realmente há no uso das redes sociais, há muita dependência disso hoje. Eu acabei, honestamente, há algum tempo sendo refratário e, não, melhor não quero transmitir culto online. Mas a pandemia, ela veio realmente, e esse vídeo vai ficar aí na internet, né, de novo, por muito tempo. Pode ser que alguém assista o vídeo daqui a algum tempo, mas que pandemia, né? Você vai ouvir falar de notícias daqui a um tempo, mas quem está vivendo a pandemia hoje sabe o que ela causou na humanidade, ela teve que nos ensinar a nos adaptar. E eu, por exemplo, fui alguém que tive que, não sendo muito afeito ao uso das redes sociais, fazer lives, usar mais o Instagram, usar mais o Facebook, usar mais o WhatsApp, enfim. Então, a gente viu a importância. Então, as redes sociais precisam ser bem utilizadas como uma ferramenta também de evangelização. Só para encerrar essa fala, eu várias vezes cito isso, que é um princípio que foi citado por, pelo menos que eu saiba, inicialmente por duas pessoas muito importantes do século XX para a igreja, que foi o Bill Bright, que é o fundador da Cruzada Estudantil, né, e o Rory Cunningham, fundador da Jocum, que falavam sobre as áreas de influência na sociedade. Eles citam as 7 áreas de influência, e uma das áreas de influência na sociedade é a área da comunicação. Então, hoje, a comunicação, através da internet, é uma ferramenta poderosíssima. Você pensa bem, um programa como esse nosso, por exemplo, se fosse há 50 anos atrás, imagina a estrutura que teria que ser feita um programa como esse. Então, as igrejas que transmitiam os seus cultos só via TV aberta, seria uma coisa milionária para se fazer. Então, utilizar-se dessa ferramenta com sabedoria, com prudência, é muito necessário, é muito importante, muito valioso. Nós, a nossa geração, precisa aprender a lidar com isso, porque certamente será uma linguagem muito mais utilizada ainda pela próxima geração. Querido César, você que é, talvez, entre os 4 aqui, o pastor mais virtual, e se me perdoe a expressão da palavra, talvez até o mais virtuoso dos pastores, Steve Jobs, certa vez, ele disse: eu não vendo produtos, eu vendo sonhos. Eu não vendo celular e nem computador, eu vendo experiência. A igreja virtual é uma experiência nova que nós estamos tendo. O seu Farney já trouxe alguns dos pontos positivos que ela pode trazer para a igreja. E eu não quero impedir você aqui talvez você queira ressaltar também alguns pontos positivos, fique à vontade para isso, mas eu gostaria que você se focasse mais com relação aos pontos negativos, ou limitações, ou até mesmo riscos e perigos que a igreja virtual pode trazer para a nossa vida no dia de hoje. Bem, Valmir, de verdade, a tecnologia na internet é uma coisa extraordinária. Foi cunhada uma expressão, acho que nos anos 30, falando sobre o admirável mundo novo. E a internet, de verdade, é essa possibilidade de experimentar, a partir de uma novidade tecnológica, muita coisa. De verdade, ela está sendo uma ferramenta muito útil nesses dias de pandemia, muito perceptível ver como as pessoas estão se conectando e sendo abençoadas por isso. Se eu pudesse fazer um tipo de crítica a esse modelo da igreja nos arraiais da internet, seria o risco de nós assumirmos um comportamento tão somente virtual, no sentido das nossas liturgias. Existem questões na vida cristã que pressupõem o encontro, uma relação presencial. Embora a gente esteja ministrando a Santa Ceia pela internet, as pessoas usando lá elementos na sua própria casa, existem questões que vão ser impossíveis de serem praticadas nesse ambiente. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou simplesmente supervalorizando o templo só. Não é do templo que eu estou falando, mas do encontro. Porque o templo, ele tem uma finalidade do encontro, mas ele supervalorizado, ele pode se transformar no lugar que o romanismo vai apontar como o lugar sagrado, né? Na experiência da mulher samaritana com Jesus, ela pergunta: onde se deve adorar?
aqui nesse nosso monte, como dizem os nossos pais, ou em Jerusalém. E Jesus vai pontuar isso de maneira muito contundente sobre não é o lugar, efetivamente, mas sim o adorador, que é importante nesse contexto. Todavia, a nossa geração contribuiu de maneira também a gerar um pouco, eu faço um meia-culpa, a gerar esse contingente de desigrejados por conta da desvalorização do templo. E o que a gente precisa encontrar, eu acho que nesse nosso tempo, Valmir, Silfarne, Sérgio, é esse lugar de equilíbrio, onde o templo é um lugar de encontrar as pessoas, e esse encontro é um privilégio, uma oportunidade, e até mesmo a maneira de cultuarmos nesse sentido, ela é muito diferenciada. Se nós entendermos como algumas pessoas estão fazendo os cultos somente no ambiente virtual, as pessoas assistindo os cultos, não é? E algumas delas com muitas limitações, porque o culto pode ser ligado ali na televisão, numa Smart TV, e a pessoa está ali, mas ao mesmo tempo está conversando, está trocando ideia, está fazendo um almoço, está fazendo alguma coisa, fazendo um lanche. Aquele momento de parar exclusivamente, daquela coisa da exclusividade, daquele momento solene. Agora, é importante lembrar que, por muito tempo, se fez uma opção pela solenidade sem a espiritualidade. O que nós precisamos encontrar, eu acho que o desafio que nós temos é encontrar o lugar de equilíbrio. O lugar onde as pessoas não supervalorizem os templos, mas também não desvalorizem os templos, mas focando no encontro presencial. Eu acho um risco, e corro o risco de dizer isso aqui publicamente na internet, eu acho um risco muito grande e até mesmo um equívoco se as pessoas abandonarem completamente seus encontros presenciais para viverem de encontros virtuais. Eu acho muito arriscado a essência do encontro presencial, a essência que hoje está obliterada pela pandemia, do abraço, do acolhimento, do aconchego na vida de alguém, faz muita diferença e não pode ser suprido por qualquer que seja a tecnologia no mundo virtual. Então, eu faço o meia-culpa, a minha geração fez um papel, quando esse templo estava supervalorizado, a minha geração fez uma força contrária muito grande que acabou desigrejando pessoas, no sentido de que elas se sentem ligadas, mas desigrejadas, o que é sempre um perigo, é sempre uma coisa perigosa, porque as pessoas geralmente vão dizer, não, eu não estou ligada à igreja, mas estou ligada a Cristo, o que é, para mim, um grande equívoco, é uma impossibilidade teológica. A pessoa está ligada a Cristo sem estar ligada à igreja, sem estar conectada à igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, logo, essa conexão ela é quase simbiótica, ela é uma conexão quase umbilical nesse sentido, não há como fazer diferente, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos encontrar esse lugar do equilíbrio. O Provérbios o livro de Provérbios vai apresentar uma questão, para mim, é muito importante para a vida. Ata o equilíbrio como um colar ao seu pescoço, para que você tenha saúde. Então, embora seja uma ferramenta, como você disse logo no início do programa, extraordinária, ela precisa ser tratada no universo das ferramentas e não simplesmente a gente fazer a migração, como disse o Sérgio, e a gente perder a possibilidade do encontro. É isso que eu penso sobre isso nesse momento. Poxa, César, muito legal essa palavra sua, essa questão aí do equilíbrio, aí, do balancing, como nós dizemos em inglês, né? Estar bem ajustados aí e sem demonizar uma ferramenta que pode ser muito útil e que tem sido útil, nós não temos como negar isso, né? Já começamos a falar isso aqui, mas ao mesmo tempo essa preocupação sua, essa cautela com relação a manter as bases da nossa eclesiologia, né? E pensando nisso, Sérgio, rapaz, eu ouvi dizer que tem uns crentes que já gostaram tanto do culto online que não estavam querendo voltar para a igreja não, cara. Aliás, olha, eu fiquei sabendo, Sérgio, não conta para ninguém não,
mas que tem uns pastores aí que gostaram tanto que eles é que não estão querendo voltar para a igreja, porque, rapaz, está sendo tão mais fácil para alguns pastores simplesmente chegar na comodidade da sua casa e fazer um sermão e acabou. E chega para o irmãozinho e fala, ó, contribui lá pelo aplicativo, dê a sua doação, tal. E parece que depois disso, até pela questão do distanciamento social que nós estamos hoje vivendo, alguns pastores já pararam de ir ao hospital, de visitar membros e tal. A pergunta é, Sérgio, o que muda na nossa eclesiologia, ou se você nem quiser falar diretamente numa questão teológica, mas o que muda na praticidade? Mudou alguma coisa, Sérgio, na tua pregação, durante os cultos online, a liturgia da tua igreja? Você acha que mudou alguma coisa assim na liturgia mesmo, de bom, de ruim, ou de novo? O que você acha? Bom, a liturgia precisou ser alterada a partir da questão temporal, né? Obviamente, o tempo de uma transmissão online é muito mais enxuto, questões de alcance e de efetividade. Então, obviamente, a liturgia precisou mudar para se ajustar a essa questão do enquadramento temporal, né? Sim, mudou. Eu acho até que existe um resquício positivo disso, porque eu, pelo menos, estou sendo, penso, reeducado a usar a fala, né? A preleção, a pregação da palavra, sem ser muito prolixo, né? Então, essa prática de alcançar pessoas virtualmente, pela transmissão do culto online, tem também me feito pensar que eu não preciso falar tanto ou por tanto tempo para ser efetivo. Então, alguma coisa tem mudado, sim. Aliás, Valmir, se você me permite, eu diria que muita coisa está mudando. Esse fenômeno da virtualização da igreja, né? A igreja migrando, avançando e quase migrando, em alguns casos, para o espaço virtual, é um fenômeno. E como todo fenômeno, merece ser estudado com muita cautela, com muito respeito e com muita prudência até. Esse fenômeno, se ele for encarado isoladamente, a gente corre o risco de se confundir e até de tratá-la com certo preconceito, como o Silfarni colocou anteriormente. Mas eu prefiro olhar esse fenômeno da virtualização da igreja na esteira de um fenômeno que a antecede. Esse fenômeno da igreja virtual, quase migratória para o mundo virtual, tem um fenômeno que o antecede, que é um fenômeno social. E todo fenômeno social ele é resultado de um fenômeno anterior e depois ele será sucedido por um fenômeno que vai carimbá-lo como obsoleto. É assim na experiência humana. Mas o que aconteceu antes da virtualização da igreja? Se a gente não parar para pensar nisso, a gente corre o risco de tecer comentários preconceituosos contra o uso da internet pela igreja no momento. Bom, o que acontece antes desse fenômeno tem a ver com o que o César acabou de falar. Eu gostei muito quando ele usou a palavra meia-culpa, admitindo que nós, pastores e líderes, e evangélicos em geral, precisamos perguntar por que o fenômeno do desigrejismo é tão evidente. Por que tanta gente abriu mão da presença, abriu mão do culto presencial. E aí, quando você faz essa pergunta, você percebe que a igreja vem sofrendo, antes da virtualização, um fenômeno de desvirtuosidade. A igreja vem perdendo virtude. Virtude, já não é de hoje. Eu me lembro quando o mestre curou aquela mulher com fluxo de sangue, em algum momento o Senhor disse, eu percebo que alguém me tocou porque de mim saiu virtude. O corpo de Cristo é vocacionado para liberar virtude, não para perder virtude. Jesus liberou virtude, ele liberou a graça para a cura daquela mulher. Ele percebeu que a mulher o tocou, que alguma coisa nova aconteceu. Bem, a igreja evangélica brasileira, eu falo genericamente, com temor e tremor, e me incluindo nesse pacote de crítica, que eu faço parte da igreja, já não é de hoje, vem perdendo virtude. Os escândalos relacionados à bancada evangélica, nos vários níveis no Brasil, federal, estadual, municipal, é uma perda de virtude, característica da igreja. Os escândalos relacionados ao chamado mundo gospel, o universo artístico da igreja, vem fazendo a igreja perder virtude. Escândalos morais por parte de pastores, envolvendo-se com práticas imorais, com práticas de exploração da fé pública em nome do dinheiro. Tudo isso vem contribuindo para que, ao longo de um período considerável, eu sou genérico aqui, repito,
Não estou dizendo que a igreja como um todo é isso, mas genericamente a percepção que se tem da igreja lá fora é de uma perda de virtude, de uma desvirtualização da igreja. E aí, com a perda da virtude, vem o senso de irrelevância social. Quando, então, em nome da pandemia do coronavírus, a igreja encontrou essa ferramenta de alcance para suprir os seus fiéis com atendimento pastoral e espiritual, percebeu-se um glimpse de relevância. De repente, as pessoas começaram a acessar mais, entrar mais, curtir mais. E aquilo que se perdeu em virtude, agora tenta se ganhar em virtualização. Essa é a minha leitura. É errado isso? Não. Agora, há que se ir com muito cuidado ao pote, lembrando-se das palavras do sábio, né? O que foi, o que é, já foi, não há nada novo debaixo do sol. Daqui a pouco, esse afã, essa migração exacerbada para o universo virtual vai perder o seu momentum e nada substitui o encontro, e nós vamos novamente descobrir que a mídia deve ser usada como ferramenta e não como universo migratório. Vamos tentar investir mais, Valmir, se você me permite, na recuperação da virtude, porque ser virtual sem virtude é um fenômeno fadado ao fracasso ao longo do tempo. A gente vai acabar vendo aí uma igreja virtual que continua programando em larga escala os seus desvirtuamentos morais e espirituais, né? Porque o corpo precisa liberar a virtude. Se for assim, a virtualização faz sentido, ao meu ver. Muito legal essa questão aí do virtual e da virtude. Inclusive tem a ver com o texto que eu li, né? Em tudo, se há alguma virtude nisso e se há algum louvor nisso, pensar, né? Muito legal. Seu Farney, você que é o mais novo aqui dos pastores, mas também não quer dizer muita coisa, é apenas alguns meses, algum ano, sei lá. Ainda pertence à nossa geração. Mas você é um cara bem geracionado, ou geracional, se me permite dizer. Você gosta muito dessa área da generacionalidade. Você trabalha muito bem essa área de trabalhar com as gerações, como psicólogo, como pastor, no lance da paternidade. Para as pessoas que estão nascendo nessa geração, ou essa geração que está vivendo agora, o virtual não é nem virtual mais, o virtual é real, né? Eles têm uma concepção diferente na mente deles. Uma criança hoje de 7, 8 anos, eles não veem a internet da mesma forma que nós víamos, seu Farney. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão sendo impulsionadas a seguirem pessoas. E muitas das vezes essas pessoas não são nem pessoas, elas são o que nós chamamos de fake, são personagens, né? Que por trás de uma imagem, por trás de um vídeo, as pessoas estão seguindo. Não estou dizendo que presencialmente isso não seja possível. Também é possível que uma pessoa, até mesmo no culto presencial, esteja seguindo alguém que, num púlpito diante da igreja, ele passa a ser uma pessoa que, na verdade, não é. Certa vez, eu não me lembro o nome do filósofo agora, mas ele disse o seguinte, que pior do que deixar de acreditar em Deus é em que você vai acreditar, passa a acreditar em um monte de bobagem. É a questão da substituição. Que riscos que você acha que existe, Sr. Farney, com relação à igreja virtual, no sentido de substituição, por exemplo, do pertencimento, do pastoreio? É possível que as pessoas substituam coisas que são essenciais hoje, como a necessidade de pertencimento, de pastoreio, por outras, através da igreja virtual? O que você acha? Então, meu amigo, a gente está falando de um fenômeno toda hora aqui, que é a internet, o mundo virtual, a vida virtual, né? A virtual life, né? Que é uma realidade que para a nossa geração ainda é algo novo, e para a geração que veio a seguir, principalmente a geração pós-geração milênio, a geração que nasceu na virada do milênio. Então, para eles é muito, muito comum lidar com isso aqui como sendo, de fato, a vida real deles. Eles não conseguem ter essa dicotomia de virtual e real, que tudo para eles é real, na verdade. Então, é um fenômeno novo, que a gente vai ter que aprender a lidar com isso ainda. Mas uma coisa é certa, independente da diferença geracional e da diferença comportamental, uma coisa eu entendo como fato. O ser humano precisa do encontro. Esse encontro pode ser ferramentado, como foi dito aí, por uma tecnologia virtual? Sim, mas ele não é pleno, porque envolve o que a gente chama de calor humano, que é literalmente calor mesmo, que nós liberamos um para o outro, né? Tem um filósofo que eu gosto muito de citá-lo, que é o Martin Buber, que fala muito do encontro, no seu livro Eu, Tu, né? Então ele fala muito que quando eu e tu nos encontramos, entre eu e tu, um fenômeno acontece. Isso pode ser virtual? Também pode, evidentemente. Estamos conversando com o outro aqui, eu já vi coisas do César, do Sérgio, do Sua, nesse nosso bate-papo aqui, de verdade, sem
ser retórico aqui, me enriqueceu para caramba. Cara, não tinha pensado nesse ponto de vista, isso me acrescentou, me trouxe crescimento como indivíduo. Sem dúvida alguma, como quizá as pessoas que vão assistir esse vídeo também sejam enriquecidas. E até os comentários serem colocados abaixo do vídeo nos enriqueçam mutuamente também. Mas eu ainda continuo acreditando, sem querer ser romântico demais, que há um quê diferenciado no encontro presencial, no calor humano, nesse encontro do YouTube. Então, o risco, de fato, é esse. É nós substituirmos totalmente a possibilidade do encontro pessoal, presencial, da pastoral, da relação, do acolhimento, aquilo que o César falou no começo também, do abraço, do toque, né, por apenas uma questão virtual que é fria, que eu não estou, de fato, olhando para os olhos do Valmir, nem estou olhando para os olhos do Sérgio, nem estou olhando para os olhos do César, estou olhando para uma tela, para uma câmera. Então, esse olhar nos olhos é diferente, literalmente, e é literalmente, nós liberamos energias mutuamente quando nos encontramos. Então, acredito que isso não pode ser quebrado, precisamos cuidar disso. É um desafio que temos, é um desafio, como você citou, a questão da transgeracionalidade, da nossa geração poder, de alguma forma, conectar com a próxima geração, da importância de que a proporção que eles se tornem cada vez mais virtuais, como o Sérgio também citou aí, a virtualidade não nos roube a virtuosidade, que a gente consiga trabalhar essas duas coisas de forma concomitante. Isso é um desafio, mas é assim mesmo. Todo período transicional é extremamente tenso, né? Já falamos aqui, assim foi entre a Idade Antiga para a Idade Moderna para a pós-modernidade, da Revolução Industrial para depois para a Revolução Tecnológica. Nós estamos num momento de transição. Eu até gosto de pensar, não sei se estou sendo também, de novo, muito romântico, mas que talvez essa pandemia tenha vindo como símbolo de mais uma transição também na história da humanidade. Então, por esse tempo tão tenso, há de se ter muito cuidado das duas gerações, a nossa geração aqui, somos todos da mesma faixa geracional, com a próxima geração e a outra que vem depois dessa também, para que essa transição seja feita com cuidado, para que possamos utilizar todo o benefício que pode ter no mundo virtual como esse, mas não esquecendo da importância da relação humana, do calor humano, da aproximação. Por isso é importante que a igreja, e fechando essa minha fala, se utilize de tudo que foi dito aqui, com todas as benesses, tendo todo o cuidado e os riscos que ela tem, mas não se esqueça do prazer de estar juntos, de nos encontrarmos, de olhar nos olhos, de tocar no outro, de estar perto do outro, de fato fazer aquilo que o chamado de bom samaritano fez, que é se aproximar e ver de perto, de fato, está acontecendo com o meu irmão, para que eu possa socorrê-lo e, de fato, ser igreja na vida dele. Bom, César, nós já estamos aqui com o nosso tempo praticamente esgotado, mas eu queria dar uma chance de quando você fosse despedir agora, e antes você só responder uma pergunta, que eu lançaria essa pergunta para vocês três, para já estarem pensando, e se quiserem colocar alguma adendo, alguma coisa que vocês queiram colocar, é a questão de a igreja vai continuar investindo, César, na igreja, na questão virtual, sem querer ser profeta, sem querer dizer que nós temos o poder para determinar ou dizer o que vai acontecer no futuro, mas se me permite assim dizer, no seu achismo, na sua experiência, a igreja continuará investindo no virtual ou você acha que depois da pandemia ela vai regredir, vai voltar atrás a ser o que era? E você pode finalizar, inclusive, o teu pensamento já nesse bate-papo hoje. Bem, Valmir, eu diria assim, primeiro seria pretensão de minha parte responder isso como uma coisa total, né? Até porque igreja, a gente entende que é uma, mas as manifestações delas são muito díspares na realidade do mundo que a gente vive. Todavia, eu diria assim, se nós encontrarmos aquele ponto de equilíbrio, não só a igreja vai continuar, como deve continuar investindo no mundo virtual para comunicação dos valores do reino de Deus para as pessoas. Então, usar isso como ferramenta é, sem dúvida nenhuma, uma das questões importantes. Paulo usou, na sua geração, a tecnologia disponível das cartas. E eu acho que nós temos que usar todas as tecnologias disponíveis para a comunicação dos valores do Evangelho do Reino de Deus. Todavia, a gente tem que ter cuidado, efetivamente cuidado, para a gente não ser absorvido por essa matrix nova, né? E nos tornarmos tão somente geradores de energia para a estrutura no mundo virtual, a chamada matrix.
Eu recomendaria aos nossos queridos irmãos que estão assistindo, se eles puderem, assistirem a trilogia de Matrix e colocar ali a igreja como a Matrix e ver quão danosa pode ser uma igreja que se afasta da realidade da comunhão e do encontro das pessoas de verdade, né? Mas, sem sombra de dúvidas, precisamos continuar usando para como um canal de comunicação de grande repercussão no nosso tempo. Queria deixar o meu abraço a todos, o meu convite já foi feito para que você se inscreva no canal. Deus abençoe aí a todos vocês, meus amigos, e vamos tocando aí em frente à nossa jornada, andando devagar, porque já tive pressa. Muito bem cotado a música aí. Sérgio, e aí, a igreja continua ou não continua no virtual? Só fala final, por favor. Sem dúvida, esse é um caminho sem volta, é uma ferramenta extraordinária, não tem como retroceder, nem se deve pensar em retroceder, seria um desperdício para a igreja cristã não lançar mão dos meios que estão aí disponibilizados para nós no mundo virtual, internet, redes sociais. Sem dúvida alguma, é um caminho sem volta, como a escrita é um caminho sem volta, né? Como o automóvel é um caminho sem volta, como a luz elétrica é um caminho sem volta, né? Quem quer voltar para o tempo da lamparina, né? Eu não consigo conceber mais um mundo sem a utilização da internet. A questão é só como utilizar essa ferramenta para a glória de Deus, e as palavras do bom apóstolo são sempre atuais, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, incluindo nisso a utilização da internet, faça-se tudo para a glória de Deus. E assim vamos tocando o barco, falando de Jesus, anunciando o Evangelho, respeitando as gerações seguintes, não é isso? Entendendo que essa é a linguagem das novas gerações, mas sempre lembrando às novas gerações que mais importante do que qualquer coisa no mundo virtual é o encontro, é o cheiro, é o abraço, essas coisas que a gente sente tanta falta agora em tempos de distanciamento social. Nada substitui o encontro. Por isso Jesus criou uma igreja formada de pessoas e chamou a sua igreja de corpo. Legal. Seu Farney, suas considerações aí finais, a igreja continua ou não continua? Também penso que sim, espero que sim. Eu mesmo estou sendo desafiado por isso, a importância de expandir mais longe a comunicação, nos adaptarmos a esse tempo mais veloz do mundo virtual também. Quero deixar meu abraço a todos. Obrigado, Valmir, pela oportunidade mais uma vez, Sérgio e César, de compartilharmos juntos aqui tanto aprendizado. Aprendi muito com meus amigos mais uma vez aqui. Espero que tenhamos abençoado você que está assistindo o vídeo também. E também peço, como sempre pedimos aqui, que você nos ajude compartilhando essa mensagem, enviando aos seus amigos, para que possamos espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam estar conectados nesse tempo tão bom de restauração de Deus nas nossas vidas. Muito bem, muito obrigado a todos vocês que estão com a gente aí. Nós vamos encerrar agora com uma oração. Gostei muito da sua dica, César, acerca do filme Matrix. Coincidentemente, essa semana minha filha veio falar comigo acerca do paralelismo que existe entre o personagem e o filme todo em relação ao cristianismo, onde algumas pessoas veem, inclusive, o próprio Neo ali com uma espécie de uma metáfora apontando para Jesus. Mas isso é coisa para outro bate-papo, mas foi muito legal a tua dica. Vamos terminar orando, então? Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todos que estão aqui ouvindo, participando com a gente, nesse momento de tanta dificuldade, tanto distanciamento social. Ensina-nos, como nós lemos aqui na palavra no início, a palavra de Deus, a buscarmos realmente aquilo em que há virtude, em que há louvor, e que nós possamos usar todas as ferramentas disponíveis nas nossas mãos para a propagação do Evangelho e para a glorificação do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Muito obrigado. Um abraço, gente. Até a próxima. Deus abençoe a todos.